Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez, motivo de grande alegria estar aqui com irmãos tão queridos, né? Amém. Mas eu conheço alguns de vocês, alguns ainda não conheço. O Márcio, Eliana, foram muito importantes, né? Num momento difícil da nossa vida, né? Que nós estávamos saindo do outro ministério, né? Congregamos juntos por um bom tempo e glórias ao Senhor, nós estamos juntos novamente. Amém. Amém? Só antes da palavra, irmãos, o Senhor tocou no meu coração. A minha mãe, o pastor Márcio, a irmã Eliana já conhece um pouco da história dela. Ela já sofreu um AVC, sofreu um infarto, né? Já perdeu 85% da função cardíaca, já sofreu um tromboespasmo pulmonar, já foi internada mais de uma dúzia de vezes, né? Tudo por conta do cigarro, né? E no começo eu falava, e o Senhor falou, você não tem que ficar falando, mas, sabe, com medo às vezes de perder a minha mãe, e ficava falando. Aí chegou uma hora que eu descansei no Senhor, não briguei mais com ela, para o glória do Senhor, né? Até, pelo menos, eu creio em nome de Jesus que ainda está, mas eu conversei com ela no sábado, já faziam 12 dias que ela não fumava. E ela tem 52 anos de idade. Ela fuma há 42 anos. 42 anos. E o Senhor a livrou. Por isso, irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Nunca desista, porque o Senhor pode fazer. Amém? Fiquei muito feliz. Confesso para os irmãos que eu não sou pregador, né? Assim, os irmãos me perdoem a falta de jeito, né? Mas fiquei muito feliz com o convite do pastor Márcio, né? E ele me fez esse convite e eu vim meditando, né, sobre a palavra. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Estou nervoso, perdão. Em casa. Tudo irmão. Amém. A palavra do Senhor diz assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos, aliás, as vossas filhas, profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos fez uma promessa através da vida do profeta Joel. E essa promessa, irmãos, muitos anos depois, eu confesso para os irmãos que eu não vi o tempo no livro do profeta Joel foi escrito, mas com certeza mais de 400 anos. E o Senhor Jesus veio à terra, cumpriu o seu ministério aqui, se entregou à morte, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus. E a sua igreja, quando estava reunida, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Senhor Deus Todo-Poderoso começou a cumprir a sua promessa. Amém? Eu digo começou, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é nosso ajudador, Ele é o consolador, Ele é a promessa nossa até hoje, de quem vai nos sustentar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a promessa que o Senhor tem para nós de nos mandar o Consolador, a palavra do Senhor também chama o Espírito Santo de bom Espírito, de Consolador, de o Espírito, de o Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele vem para nos ajudar,
Ele veio para guiar, para ajudar os nossos passos aqui na terra, irmãos. É muito importante que possamos, que venhamos a buscar a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, irmãos, né? Não é somente para quem tem 30 anos de igreja, não é somente para quem é pentecostal, não é somente para quem é tradicional, né? Existem várias linhas de pensamento hoje, mas é um Espírito ajudador, consolador, que nos ajuda nas nossas dificuldades. Amém? O Senhor me trouxe hoje aqui nessa noite e falou grandemente ao meu coração, para que eu venha falar que o Espírito Santo de Deus ajuda na nossa transformação. Como o irmão contou, né, que veio de um mundo, né, de que não era agradável, e o Senhor Jesus o resgatou. Assim também foi na minha vida, meus irmãos. A partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus através da vida da minha esposa, toda treva se dissipou, toda treva, glória a Deus. Mas, irmãos, nós temos que ser sinceros na presença de Deus. E eu tenho a obrigação de falar que andar nos caminhos do Senhor, muitas vezes não é fácil. Passamos por lutas, passamos por decepções, até mesmo dentro da igreja, não vou mentir não, passamos sim, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, às vezes a nossa esposa, às vezes eu decepciono a minha esposa, mas nós temos, irmãos, quem nos ajuda nos momentos de dificuldade, nós temos quem nos sustenta nesse momento de dificuldade, temos sim, meus irmãos, que fazer a nossa parte, buscar, jejuar, orar, vir na casa do Senhor, sim, porque é muito importante, porque esse, né, eu lembro do pastor Edmilson, que fala, né, eu até ia passar nesses dias, eu me esqueci, que aqui é a porta de entrada do reino dos céus, é aqui que o Senhor escolheu para derramar a sua bênção, é aqui que vocês têm comunhão com os irmãos. E quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, entra na nossa vida, ele realmente nos transforma. A palavra do Senhor nos diz lá em João 16:8, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, essa passagem é muito forte, porque ela fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu vou falar por mim. Quando eu era do mundo, eu era arrogante no sentido de que eu me achava o dono da verdade, eu achava que eu sabia tudo, eu fingia que falava bem, fingia que conhecia de todos os assuntos e debatia de frente com qualquer um, mas na hora que eu encostava a cabeça no meu travesseiro, vinha um vazio, porque existe um vazio dentro do homem que só Deus pode suprir, e só quem convence o homem de que só Deus pode suprir esse vazio é o Espírito Santo de Deus. Um irmão lá na empresa, nós fazemos um culto lá na hora do almoço, né? E ele falou uma frase, eu não sei se é dele, se ele tirou de algum lugar, que tocou muito no meu coração. Ele disse assim, que nós nunca saberemos o quanto o Senhor é bom, enquanto não conhecemos o quanto a nossa vontade, o quanto a nossa carne é má. Nós temos que reconhecer que se for depender da nossa vontade, da nossa carne, o pecado é prazeroso para a nossa carne, nos leva ao inferno, sim, mas se a gente fechar os olhos para o Senhor, e se a gente for viver somente pelos prazeres da carne, é saboroso, irmãos, eu não posso mentir, só que isso nos traz a morte, isso nos leva à morte, irmãos, e só quem convence o homem é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é quem convence o homem. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de trazer aqui 2 exemplos na própria Bíblia de pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Gostaria de falar um pouco aqui sobre a vida de Pedro. Amém? Pedro é pescador, o Senhor Jesus o chamou para o seu ministério, ele de pronto aceitou e foi servir ao Senhor. Serviu, Pedro era muito duro, Pedro era um homem, como é que eu posso falar? Não tinha estudo, né? Mas era um homem muito rígido ali, tanto que ele mesmo, quando ele viu o Senhor Jesus, ele não se achou digno, aí saiu e Jesus falou, não, vem, diga lá para Pedro, quando ele negou a Cristo, né? Ele voltou a pescar, ele abandonou porque ele falou, olha o que eu fiz, mas o Senhor Jesus o chamou e falou,
que ele iria apacentar as suas ovelhas. E nessa passagem em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2, Pedro se fazia presente e ele viu a obra grandiosa que o Senhor fez. Nesse mesmo instante, ele faz um discurso perante todos os que estavam ali, os crentes, aqueles que tinham recebido o Espírito Santo de Deus, e até mesmo, aqui como diz no versículo 13, que outras pessoas, porém, estavam zombando, dizendo: estão embriagados. E Pedro, irmãos, indouto, nunca tinha estudado, pelo pouco que conhece da Bíblia, só tinha estudado muito pouco, homem de palavra de boca dura, de palavras que não eram tão agradáveis assim a se ouvir. Irmãos, a partir daquele momento ele foi tocado pelo Senhor, e a sua boca, através do seu discurso, somente através de um discurso, mais de 3.000 almas se agregaram ao reino dos céus. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Não importa, às vezes a gente fala assim: mas eu não sei falar. Eu também não sei. Olha, às vezes, se eu for olhar para a minha humanidade, eu não sei andar direito, sou torto, eu não sei falar direito, eu sou fanho. Eu sou sincero mesmo, e não tem problema quanto a isso, não. Amém? Glória a Deus, o Senhor me fez assim. Mas eu tenho que entender uma coisa: ainda que eu falasse comigo, ainda que eu andasse bem, que eu tivesse postura, que eu fosse o homem mais bonito da terra, se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, de nada valeria. Porque tudo que saísse da minha boca poderia ir para o lugar de jogar no chão, no lixo. Irmãos, mas quando o Senhor toca as nossas vidas, quando o Senhor nos alcança, quando o Espírito Santo de Deus nos transforma, irmãos, Ele traz conosco a ousadia do Espírito Santo. Pedro, quando estava junto com João, indo para o templo, eu não vou ler, amém? Que eu gosto muito dessa passagem aqui no capítulo 13. O Senhor diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da adoração, à hora da honra. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Irmãos, um homem que talvez ninguém dava nada para ele, um homem que talvez ninguém desse nenhum crédito, talvez pela sua forma de andar, talvez pela sua forma de falar, talvez pela sua profissão. Era pescador era, como se fosse eu hoje, o peão da empresa lá. Mas não importa, irmãos, a sua condição, não importa a sua idade, se o Senhor Jesus tocar no seu coração e falar profundamente no seu coração, vai lá, ora pelo inferno. Você tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Vá, ore, impõe as suas mãos, exercite a sua fé, e o inferno se levantará, e o inferno será curado. Amém? Amém. Glória a Deus. E outra pessoa, irmãos, que o Senhor tocou no meu coração para estar falando dele aqui, é Paulo. Amém? Acredito que a maioria dos irmãos aqui, tenho certeza que a maioria dos irmãos conhecem a história de Paulo, antes chamado Saulo. Saulo era um homem de Deus antigamente. Eu me fiz essa questão, esse questionamento todo. Talvez não verdadeiramente, talvez não no seu coração, mas era um homem firme na sua fé. Eles viviam pela lei. Paulo era um homem que realmente acreditava naquilo que ele pregava, e era um homem que realmente
Mas o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Saulo, quando estava caminhando, teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E ali o Senhor tocou e o cegou. E o Senhor começou a transformar a sua vida. Amém. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Paulo, irmãos, ele não conhecia o Senhor verdadeiramente. Ele achava sim que conhecia. Mas quando o Senhor Jesus o tocou, ele se arrependeu. Ele viu que o seu conhecimento, ele viu que o andar pela lei de nada era proveitoso, porque existe algo maior, melhor. E eu digo mais, existe um único caminho que pode nos levar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, é o caminho da graça, é através do arrependimento dos nossos pecados. Irmãos, eu estou falando de arrependimento porque eu pego, infelizmente. Eu não quero pecar, mas infelizmente eu pego. Mas eu tenho, irmãos, que me arrepender todos os dias. Eu tenho que tentar me consertar todos os dias. Eu não posso aceitar. Eu lembro uma vez que o pastor Márcio, se eu não me engano, falou, né, que tem um pecado de estimação. Se eu não me engano, foi o pastor Márcio que comentou. Isso eu trago até hoje no meu coração. Não podemos, irmãos, aceitar. Não podemos viver numa situação de pecado. Temos sim que ser transformados, assim como Paulo foi transformado. Amém. Assim como Paulo foi transformado. E outro, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, não adianta. Onde quer que nós estejamos, por onde quer que o Senhor nos leve, por mais longe que você queira estar no Senhor, o Senhor vai te confrontar. O Senhor vai colocar alguém à sua frente, assim como fez a Pedro, assim como fez com Pedro quando ele negou a Cristo. Eu lembro até outro dia que eu ministrei, o irmão Douglas estava presente também, e falou, as pessoas falavam, você é um dos que estavam com Jesus. Eu assim, não estava com Jesus. Não, mas a sua roupa não nega. Não, eu não estava. Não, até seu jeito de falar. Não tem como, irmãos. Irmãos, onde quer que estejamos, nós temos sim, como foi louvado aqui, a marca da promessa do Senhor. O Senhor não desiste de nós, ainda que nós muitas vezes queiramos desistir do Senhor, seja por lutas. Eu não estou aqui para julgar, o Senhor não me colocou aqui por juiz de ninguém. Só te peço uma coisa, meus irmãos: persevere na busca pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem dons para te dar. O Senhor quer te usar para trazer cura. O Senhor quer te usar para salvar vidas. O Senhor quer te usar para salvar a tua casa. Irmãos, e outra coisa, lá em João 3,5, só uma pergunta antes: alguém aqui quer ir para o céu? Amém? Lá em João 3,5, a palavra do Senhor diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Irmãos, eu não estou falando que a coisa mais importante é pular, não é isso, não entendam mal. Não estou falando que a coisa mais importante é falar em línguas, não é isso que eu estou falando. Não estou falando que a coisa mais importante que tem é profetizar. Não estou falando que a coisa mais importante que tenha é você ter sonhos e visões de Deus. Não, mas a coisa mais importante que tem, irmãos, é sermos fortalecidos, é sermos consolados pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos usar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Quando o Senhor colocar alguém nos teus caminhos e tocar no seu coração para abrir a sua boca e falar de Jesus, abra e fale, porque é somente o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que se Deus mandar você abrir a sua boca e você
Espírito Santo de Deus. Sim, se edifiquem, falem em línguas, profetizem, adorem, mas principalmente tenham amor. Sejam obedientes ao Senhor Deus. Porque uma coisa eu te falo, grandes coisas o Senhor irá fazer através da sua vida. Grandes coisas o Senhor tem a fazer através da sua vida. Não se achem pequenos, não se achem inferiores, porque o Senhor Jesus não enxerga se é pastor, se é levita, se prega, se canta, se pula, se fala bonito. Não, o Senhor Jesus enxerga o nosso coração. Grandes coisas Ele tem a fazer através da sua vida. Amém? Só mais uma coisa, irmãos. Aqui no versículo 13, novamente, a palavra do Senhor diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Não se importa com o que os outros vão falar de você. Não se importa se você vai falar de Jesus e lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu serviço, vão te chamar de